que pareça, não se pode pensar Maceió, não se pode entender Maceió sem passar por um operário. Quer dizer, eu acho que foi um cara que primeiro revelou o que é Maceió. Mas ele sabia, ele era grato. E pertencia a uma geração que Maceió tinha de intelectuais operários. A intelectualidade no meio dos operários em Alagoas, nos finais do século XIX e começo do século XX, era muito forte. Circulavam inúmeros jornais em Maceió, que era dirigido por operário. E isso é muito importante porque criou-se um novo personagem político em Alagoas. E especialmente em Maceió, isso só podia ser aqui, pela questão da relação entre luta contra capital e cidade, né? Essa relação é muito íntima, né? Então, circulava aqui diversos jornais, que eram jornais operários. No meio desses jornais tinha um camarada que depois ele abandonou praticamente a causa, né? E eu acho que morreu bêbado, etc. Tal. Morreu bem, né? Morreu bêbado, etc. Tal, cuidando da vida dele para lá. Mas ele foi uma pessoa incrível, porque ele foi abolicionista, ele foi republicano e ele foi socialista. Quer dizer, ele teve, assim, muito densamente dentro desses movimentos todinhos, né? Eu não conseguiria trabalhar muito bem a posição dele, porque eu nunca estudei isso da parte dele. Mas quem estudou isso é um rapaz brilhante, chamado Oswaldo Maciel, que publicou há pouco tempo um livro que passa muito pela vida do Pedro Nolasco Maciel, que era o nome desse operário, que era um gráfico. E era um intelectual gráfico, né? Pedro Nolasco Maciel. Então ele publica um romance. E sem passar por esse romance, você não vai entender Maceió. Porque esse romance muda, a meu ver, e isso gerou esse livro aqui, que vai sair agora, é só sobre ele. E eu vou pegar uns pedaços daqui. Isso lança a figura do Pedro Nolasco Maciel. Sem passar pelo Pedro Nolasco Maciel, show vai entender Maceió. Porque muda o paradigma de perceber a sociedade alagoana, o modo de pensar. Alagoas, ela se modificou. Alagoas construiu os modos de pensar assim mesmo em 30 anos, que vai da faixa da abolição até a República. Nesses 30 anos, mais ou menos, é que Alagoas vai elaborar as formas de pensar. Então surgem 3 paradigmas, né? O paradigma que seria mais à esquerda é do Pedro Nolasco Maciel, que é o que faria com que a gente estivesse sentado hoje aqui. Quer dizer, se o Pedro Nolasco existisse, ele estava aqui agora, conversando, né? É engraçado vocês perceberem uma coisa, essa ideia de que existe uma história operária, uma história do trabalhador, isso foi vivido em Alagoas desde 1850. E é engraçado, em 1902, e depois disso eu vou começar a entrar no assunto, mas eu acho que isso é muito importante para poder entender esse negócio chamado Pedro Nolasco Maciel. Em 1902 morre um grande líder operário aqui em Alagoas, que era um ferroviário, chamado João Ferro. Ele era escrevia muito em jornais, né, operário daquele tempo, né? E quando ele morre, uma série de comentários sobre a vida dele aparece nesses jornais operários também. Então tem um comentário sobre ele, sobre a vida dele, sobre a morte dele, que eu acho assim fundamental para começar a justificar por que a gente está aqui hoje. E por que você me deu o prazer de votar em mim. Eu tenho 2 votos aqui na sala. 3, olha lá. Pois bem,
jornal ele morre, né? Ele morre e um outro operário escreve no jornal dizendo o seguinte, dizendo que quando no futuro, né, 1902, quando no futuro a classe operária estiver reunida, você repare, galera, 1902, o cara sabendo que existe uma história operária em Maceió. Quer dizer, ele diz, ele diz, quando estiver reunido em discutindo a questão da vida operária, lembre sempre de João Pera. Então, isso é bastante importante, porque ele coloca que existem elos entre gerações, né? E que sabia que essa coisa chamada história operária era uma coisa que prosseguiria indefinidamente por aí, pelo mundo afora, né? E até que a gente se encontra hoje em dia aqui, e se encontra justamente em cima de um paradigma novo de ver Alagoas que foi construído por um operário. Agora ninguém fala por quê, porque era um operário, né? Mas foi ele, no meu modo de entender, e daí gerou esse livro aqui, ele, no meu modo de entender, que reformou as formas de concepção de Alagoas, mas justamente escrevendo sobre o que era Maceió. Naquela época, eles começaram a sentir que existia uma coisa muito diferente do restante da composição da sociedade, e que essa coisa era chamada de os filhos do trabalho. Eles se chamavam os filhos do trabalho. Pronto, isso daqui é uma reunião que naquela época era uma reunião dos filhos do trabalho. E muda a forma de perceber Alagoas por uma série de motivos. Por uma série de motivos ele muda o modo de perceber Alagoas. Existia um paradigma que eu chamo paradigma do Caroatá. Isso ainda é brilhante, mas ele talvez seja um dos maiores mentirosos que eu já vi escrevendo. Mas ele mente tão bem que confunde. Que você fica sem saber o que é verdade, o que é mentira, e marca na dele. Esse cara chama-se Caroatá. É o imenso nome dele, José Próspero Segredo da Silva Caroatá. E ele escreve um trabalho sobre Penedo. Esse trabalho sobre Penedo eu sempre peço, quando eu dou aula na pós-graduação, que é o primeiro texto que vai ser analisado, esse texto do cara. É um texto que esconde tudo. É um texto que diz, tudo está bom porque foi construído por um homem bom, então é perfeito. Então Penedo é uma perfeição. Penedo não tem operário, Penedo não tem índio, Penedo não tem escravo, Penedo não tem porra nenhuma dessas coisas. Penedo vai ter simplesmente aqueles prédios magníficos que foram feitos por homens bons e, portanto, você está diante de uma sociedade que é magistral, completa e não precisa ser mudada. Esse é um paradigma. Até hoje existe. Se você pegar grande parte dos trabalhos que são feitos, publicados, especialmente quando passa pela órbita do Estado, você vai ver que a sociedade é perfeita, acabada, é construída por quem é importante, por consequência, você tem muito mais que celebrar esses homens do que praticamente fazer qualquer crítica. Não cabe crítica, é perfeito. A segunda forma de conhecer Alagoas é de um outro camarada contemporâneo desse Caroatá, que era o Dias Cabral. O Dias Cabral tem uma certa diferença do Caroatá. Ele abre mais a temática de pensar Alagoas, né? Ele vai falar sobre 1817, ele vai falar sobre imprensa, ele vai falar sobre quilombo, ele vai falar tudo isso, mas no fundo ele diz, nós precisamos mudar o que pode ser mudado, porque a essência está perfeita. Então, a gente muda episodicamente as coisas, né? E não muda na base da sociedade. Então, quando chega isso daqui, o Pedro Nolasco Maciel, ele transforma isso por completo. Primeiro, é a primeira vez que o não capital fala por escrito de Alagoas. Ele publica, ele faz uma série de conferências, né? Para o movimento operário da época, que era o movimento dos artistas, né? Alagoas não tinha ainda uma massa de trabalhador, então eram os artistas que como se chamava, né?
no interior ainda se chama, é o artista, o funileiro, é o sapateiro, né? Esses são os artistas que se fala na época. E se monta, começa a montar uma série de organizações, e até chega e nasce, parece que em 1898, por aí assim, um partido, que era o Partido Socialista de Alagoas, etc. Tal, onde você tem brilhantes operários escrevendo. Brilhantes operários escrevendo. Inclusive existe um chamado Ismael Moreira, que é um sujeito fantástico. Ele morreu muito moço, ele só deixou 3 ou 4 textos de jornal que eu conheço, 3 ou 4 textos de jornal que eu conheço, mas o que ele falava era fantástico, porque eles começaram a discutir o seguinte: se eu não posso pensar o operário de Alagoas com a cabeça de um operário da Inglaterra, no caso, a discussão que ele abria, né? Então eu tenho que começar a pensar uma forma de haver uma vida operária, um pensamento operário, uma forma do operário ver o futuro, projetar o futuro, que seja algo que tenha raiz em Alagoas. Ou seja, eu não posso desvincular a minha questão política da minha questão estrutural. Era isso que ele, no fundo, propõe. E esse pessoal, então, vai formando um novo tipo de pensamento. Esse cara daqui, que é o Pedro Nolasco Maciel, ele publica a cabeça era meia troncha, mas ele era assim, escrevia muita coisa. Eu acho que ele tinha uma crônica diária. Mas por que esse romance tem essa importância toda, né? Por que o Pedro Nolasco tem com esse romance essa importância toda? Engraçado, ele dizia que não ia ser lido. Ele sabia que ninguém ia prestar atenção para ele. Pô, eu sou um pária, né? Quem vai prestar atenção a um pária, tendo tanta gente nobre, né? Mas ele escreve esse romance. O que diabo tem esse romance, né? E por que esse romance tem essa importância toda para se poder conhecer Maceió? Muda radicalmente, e talvez seja uma das primeiras grandes obras da antropologia urbana, inclusive no Brasil. Porque de uma hora para outra, o que era somente perfeito, né, passa a contar com uma coisa incrível chamada pobreza. De uma hora para outra, quando ele escreve, você começa a ver uma Maceió que jamais alguém poderia ter falado, a não ser ele, quer dizer, a não ser um cara que estivesse nessa linha essa linha vai ser isso aqui fazer antes que eu não vi. Vai muito tempo, pai não? Uns 8 anos, pai não? Então a cabeça dele foi a cabeça de trazer a estrutura social da época, né? E você começa a ver uma coisa importantíssima. Existe uma cidade chamada Maceió, e essa cidade é profundamente construída em cima da desigualdade. Então, se você me pergunta assim, o que é Maceió, eu digo que Maceió é uma desigualdade, né? De imediato. Quem traz isso? Né? Quem traz isso é o Pedro Nolasco Maciel, esse cara que estaria, digamos assim, na plataforma da vida política da época. Então, esse cara então vai e começa a lhe mostrar que isso é uma cidade cheia de contradição, né? Que isso é uma cidade que é de choque entre capital e ela. Ele começa a lhe mostrar que essa cidade é uma coisa senhorial, no sentido de que ela é a representação urbana do que foi construído com a riqueza rural. Na verdade, Maceió, para ser cidade, vai demorar muito, porque ela era o espelho do que estava sendo acontecido nas ligações ideológicas com a estrutura agrária. Então, isso aí é que é o passo importante que é dado, né? Esse é que é o passo importante que é dado
justamente por um operário, justamente pelo cara que ninguém estuda, né? Você vai ver o aparecimento desse Pedro Nolasco como uma coisa muito recente. Esse livro se perde e publicam uma edição, por que pareça, em 1964, uma edição dele, e agora a gente se dedicou a prestar uma homenagem a ele, reeditando o romance, que é isso daqui, com cerca de 6 estudos sobre romance. E é possível pensar Maceió por diversos lados. Mas se você vai pensar Maceió pelo boi, se você vai pensar Maceió pelo guerreiro, se você vai pensar Maceió pela capoeira, se você vai pensar Maceió pelo hip hop, se você vai pensar Maceió por onde você anda, aí você tem que, só pode recorrer a Pedro Nolasco Maciel. Não há outro. Com um problema seríssimo, quer dizer, há um hiato incrível entre a criação dessa visão de Maceió por Pedro Nolasco Maciel e o que a chamada, entre aspas, esquerda vem a construir em Alagoas. Construindo em Alagoas. O Partido Comunista de Alagoas, ele começa aqui em 1928. É a primeira célula do Partido Comunista que você vai ter aqui. E eles não recuperam esse pessoal, porque, desculpe, eu não quero fazer nenhuma, não dá nenhum motivo para controvérsia, já dando, não quero dar, mas eu acho que os partidos comunistas, eles se pensam como a regra geral do pensamento sobre a sociedade, quando não é. Tem contribuído muito, né? Mas não é ele somente que detém o monopólio de pensar como essa sociedade vai sendo construída e dar boas contribuições sobre isso. Eles não retomam Pedro Nolasco Maciel, embora criem uma figura excepcional, que é a figura daquele menino que escreveu sobre a... Meu Deus, sobre a... Como é o... Otávio Brandão? Hein? Otávio Brandão? Não. Otávio Brandão não tem nada a falar com ele, não. Aquele cara, rapaz, que foi preso. Castilhano. Não. Mas eu chego lá e digo, nós vai ficar naquele joguinho de vivo bolha. Então, você fica com um interregno, né? Um interregno entre, uma palavra danada, né? Você fica com esse buraco, na verdade, entre o que Pedro Nolasco Maciel pensava e o que as novas gerações de esquerda pensavam. Até que acontece uma coisa interessante. O Pedro Nolasco é republicado em 64, e uma vez um cara chegou para mim e disse: rapaz, eu preciso não vou dizer o partido qual foi, mas eu preciso de material para poder treinar o pessoal, e eu preciso dizer o que é que existiu em Alagoas. Aí eu vou buscar, passo 2 anos buscando essa coisa toda, e o Pedro Nolasco Maciel, de certa forma, ele volta a ficar em evidência, só que muito mais bem trabalhado por esse Oswaldo que por mim. Eu não tinha intenção de trabalhar, eu estava recolhendo só informação. Eu passei a trabalhar nessa republicação do Pedro Nolasco Maciel aqui, que eu espero que vocês depois comprem um livro. Eu não creio que eu estou com o livro, não. Eu quero para ler, porque então o partido compra um livro e presta para todo mundo. Para leitura geral. Para leitura geral. Porque será o caminho para se conhecer Maceió. Não há outro. Não há outro. Agora, por que Pedro Nolasco Maciel é tão importante assim, né? Fora deixar fluir a pobreza, né? E isso daí nós vamos começar a ver quando for examinando outros pontos que eu puxei aqui, e até a mulher me mandou calar a boca.
Mas eu pensei assim que eu poderia dar uma ideia das fases da história de Maceió, né? Isso é muito chato, esse negócio de fazer fase de história. Parece que você tem a possibilidade de cortar assim, dizer daqui para aqui é isso, daqui para ali. Não, isso são simples assim enunciados de pedaços da história, né? Mas que permitem situar alguns marcos. Então eu acho que a primeira fase de Maceió, ela ocorre antes de 1815. Quer dizer, antes de 1815 você tem uma coisa importante. Quer dizer, é uma demora na consolidação de Maceió como grande eixo da concentração de capital. Maceió vai precisar de cerca de 50, 60, 70 anos para fazer com que o capital vá se consolidando dele, especialmente o capital mercantil. Vá se consolidando. Maceió é fruto do capital mercantil. Então ele vai precisar desse tempo todo para poder aparecer e a pleitear publicamente um lugar para ele. Quer dizer, eu quero agora, quando chega em 1817, 1819, quando chega em 1819, é muito clara que estoure uma briga que já existia antes do século XVIII. É o capital mercantil se firmando e dizendo: eu paro o porto se eu não tiver como agilizar o meu negócio. Aí, isso em 1819, com a confusão de 600 já. E em 1839 gera-se o problema da transferência da capital para aqui, para Maceió, uma coisa muito mal estudada até agora, mas o eixo foi o interesse do capital inglês. Porque eles chegaram a forçar: ou eu tenho isso, ou possibilidade de operar o meu comércio, ou eu caio fora, ou eu não tenho condições de trabalhar. Então você começa a ver, joga logo daí, uma ideia fundamental, é que Maceió anda, Maceió cresce, na medida em que ele está articulado ao capital mercantil. Ele é isso. Ele é a representação pública do capital mercantil. E quando esse capital mercantil se consolida, né, aí ele pode pensar em dar um salto para a indústria. Aí vamos para frente que é atrás da igreja. A outra fase é de 1815 a 1850. Maceió é 1850. São os anos 50, são a década de 50. Maceió é resultado de diversos impasses na estrutura do Império como todo. Maceió é o resultado desses impasses na estrutura do Império como todo. Ou seja, Maceió vem da época do combate efetivo à escravidão, 1850. Posta-se um grande problema, quer dizer, como é que você mantém o fluxo da mão de obra, né? Para você poder, quem lê Marx sabe da importância desse fluxo da mão de obra para você repor os fatores de construção de capital. Então, o Maceió vem disso daí. O Maceió vem do impasse no fluxo da mão de obra. O Maceió vem de outra coisa também, a necessidade de recompor o estoque de conhecimento, de recompor a tecnologia. O Maceió vem de uma outra coisa profundamente importante, daqui a pouco eu lembro e digo, mas ele vem de uma outra coisa profundamente importante, que é a época em que os negócios chegam a tal ponto de serem importantes que você tem o código comercial apresentado publicamente, né? E Maceió começa efetivamente a ganhar essa identidade que nós temos por volta de 1860, quando é fundada em Maceió a Associação Comercial. De uma extrema importância, porque é a primeira vez que você tem uma efetiva entidade orgânica trabalhando em função da montagem dos negócios. E é quando se cria uma categoria que é fundamental para entender a cidade. É quando ela se transforma no que era chamado da praça comercial. Então, Maceió é muito isso, 1850.
Maceió é a possibilidade de você comprar vapor. Maceió é o atraso da Revolução Industrial chegando, né? Você vai comprar vapor, você precisa mudar a tecnologia, né? E você começa a ter também financiamentos a juros baratos, ou barato não, a juros trabalháveis, né, suportáveis, né? Do capital inglês a financiar tudo isso.